Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa reunião de número 213. Nós vamos dar... A gente tem uma pauta suplementar, né? Isso, um referendamento de uma defesa que foi hoje. A gente só tem um item de pauta suplementar, vocês autorizam? Acho que é um referendamento de uma defesa que aconteceu hoje, só para acelerar, ainda mais que a gente vai ter reunião depois só em agosto, né? Bom, então vamos lá. Então, a gente começa pela ordem do dia. O primeiro é gestão da pós-graduação em geral. O primeiro item é nós tivemos uma sugestão do professor Botelho na última reunião para um formulário do Prêmio CAPES. E a ideia era que os 3 programas avaliassem nas CCPs e aí viria se faria um formulário único. Mas, pelo jeito, acho que nem a economia, nem a administração quis fazer, e enfim, aí a gente ficou só com, acho que, uma pendência, né? A gente deixa um formulário para contabilidade e mantém do jeito que estava antes. Você chegou a falar com a CCP sobre isso? Não. A gente precisa decidir isso hoje? Já que os outros programas, né, não vão incorporar, professor, depois eu converso com o professor Botelho só para ajustar o da contabilidade. Então, ajusto dele, tá? Porque parece que essa parte de qualidade, quantidade de publicações decorrentes da tese, ele já falou que não faria sentido mesmo deixar aqui, daí eu ajusto isso com ele para a gente começar a colocar em prática. Então, pode ser, para cada programa pode ter um diferente, é isso? Normalmente a gente tenta padronizar, né, para simplificar para o serviço, né, mas aí dentro dessa circunstância, se for para... Acho que é uma situação que não vai complicar tanto, né? Não, o difícil é personalizar muita coisa, né, professor? Que daí vai ficando difícil para a gente, né, fazer essa gestão. Mas, assim, se for só incluir isso no formulário, assim, daí eu converso com ele. Parece que vai ter um ganho, né, para a comissão depois analisar ali, né? Até eles fazem essa experiência e depois vocês avaliam. Faz um piloto. Mas depois eu falo com ele, professor. Bom, esse item não precisa votar, né? Não. Acho que é só para... O segundo item é o recredenciamento de uma disciplina não presencial. É a utilização da tecnologia da informação na pesquisa científica. Já foi feito um ajuste na ementa, conforme a solicitação da Câmara Curricular. Foi aprovado ad referendo pela CPG em 29 de maio. Está bem aberto, hein? Estou, professor. Então, eu mostrei o parecer da Câmara Curricular, e daí aqui está em destaque aqui as alterações que o professor Dutra fez. Está explicando sobre as... Como vai ser as sessões online, acho que desconectou. Então, fica aí, deu. Não vou mexer. Não pode mexer. Então, ficou a questão das sessões online, desce mais um pouquinho. E só era isso? Mais isso. Aí, em inglês, em português. Conexão, ele falou que vai fazer a gravação da aula, né, para depois disponibilizar. Não tem necessidade da câmera ficar... Isso aqui não constava na outra proposta. Né? Tudo bem, pessoal? Algum questionamento? Isso veio só para relembrar aí, veio da Câmara Curricular, uma norma para a gente seguir, e aí tinha alguns ajustes pequenos, né, para fazer. Na verdade, a gente ficou até mais tranquilo agora, né? Ficou. Tinha mais itens antes do que agora. Então, simplificou um pouco mais até. Pessoal, boa tarde. Isso é porque é uma responsabilidade, disciplina de responsabilidade da CPG, né? Isso é uma responsabilidade. Se fosse uma disciplina do programa, ficaria a responsabilidade só da CPG, né? Beleza. Na análise. Você é de qual Câmara lá na PRPG? Então, quem está é o Amauri, a gente trocou. Eu vou na CELPGR e ele que vai, é a de normas. É de normas, né, que ele vai. Ele vai na Câmara de Normas, é isso. Não, ele está na curricular, que é que faz os pareceres, que às vezes eles pedem para ele, né? É curricular, então? Na de normas, acho que é uma professora da medicina que estava. A enfermagem vai. Enfermagem normas, também Não, dele é curricular. Eu não sei como que é essa distribuição, mas quando a gente começou, ele falou para mim que ele queria continuar, que ele pegou o jeito de fazer Quando vem aqueles pareceres, vai para essa. Então, é a curricular mesmo. É a curricular.
De reconhecimento de títulos, né? Eu fiz uma vez só. Dei um de arquitetura. Aí ambas as reuniões são mensais. Mas essa daí tem uma vantagem que você tem um rodízio de online. Essa que o Amaury vai. Eles tentam fazer, porque como tem campus muito longe, né? Eles tentam fazer os que não são de São Paulo, esse revezamento. Mas às vezes vai ter que ir, não é sempre que dá certo. Mas no caso dele, ele já está lá, né? Eu acho que ele vai ser presencial mesmo, né? Essa daí, ela é pesada também. Tem uma... Curricular. Pesada. Por conta desses... Então, vem para cá, a gente dá o parecer. Aí, por exemplo, vem para reconhecer um diploma de doutor em economia. Aí tem um parecer aqui, às vezes vai ter um lá na FED de São Paulo. E aí vai para alguém dar não sei como é que chama, tipo um relatório geral, né? Então, ela tem que ler os dois pareceres e aí isso passa na COPGR depois. Se eu não me engano. Acho que isso passa na COPGR. Ou não. Não, acho que não passa na COPGR, não. É só nessa daí mesmo. Então, você tem que ler. Mas depois que você pega o jeito, né? São os pareceres ali que tem que ficar. Acho mais difícil quando a gente pega uma área muito. Não sei se sempre vai para quem é da sua área, assim. Tem esse cuidado. Né? Bom, então, esse a gente pode encaminhar para a votação? Alguma dúvida? Então, os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Então, aprovado o referendamento. Agora, o item 3, que é a classificação dos inscritos na etapa do estágio supervisionado em docência, o EESD, do PAI, relativo ao segundo semestre, agora de 2024, de acordo com os critérios do edital 008-2024. Foi aprovado lá de referendo pela CCPAI e pela CPG, também para dar celeridade ao processo. Aqui dá para virar? Ele tem que atualizar para o PRO, Fica um pouquinho ruim. Algum comentário, pessoal? Bem ruim. Mas está na pauta, né? Da reunião. A Érica mandou uma mensagem, só para complementar, que todos os 23 estagiários do PAI vão receber o auxílio. Tá? Desses classificados aqui. Todos classificados receberão auxílio. 23, saiu acho que agora, hoje de manhã, alguma coisa assim. Alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta. Nesse caso aqui, o professor tem que se manifestar o interesse, né? Ele faz o projeto e o aluno que se inscreve, né? O aluno, isso. Na verdade, o aluno geralmente conversa com o professor e o professor fala que tudo bem, normalmente tem essa conversa antes. E o aluno se inscreve. No Se edital, não me engano, tem um edital. E daí o aluno vai Para fazer... os professores participar. Para os alunos, né? Os alunos que vão fazer a ESD, daí eles fazem a inscrição no edital. Então, o professor não tem que inscrever projeto nenhum. não. Projeto, não. Porque esse aqui é um acompanhamento de uma disciplina Acho que da qualquer disciplina graduação, pode né? entrar. Na verdade, uma vez acertado com o professor, aí aparece um professor e um aluno, então. Assim, eu não sei se isso é obrigatório. O Ricardo foi dessa comissão. Normalmente os alunos conversam com a gente antes. Normalmente tem um convite. Mas assim, não sei se isso é obrigatório, né? De repente poderia aparecer lá na minha disciplina. Não, sim, tem que assinar o documento, não tem? O professor tem que assinar. Tem que então entregar isso, um documento para o professor e o outro o aluno. Então é isso. Porque na inscrição o aluno vai indicar a disciplina também, então ele já vai... Já está previamente acertado com o professor. Isso, é isso. Sim. Entendi, então. Obrigado. De nada. De nada. Vamos caminhar para a aprovação? Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, só para eu entender, então todo mundo que se inscreveu foi alocado para alguma disciplina E teve bolsa. E todos vão ter bolsa. Isso, todos. Isso é ótimo. Ótimo. Aprovado por unanimidade. Mas assim, desculpa a curiosidade, aconteceu isso, pergunta 1, é comum, é incomum, e aconteceu isso porque aumentou o número de bolsa ou porque diminuiu o número de inscritos? Geralmente fica nessa média, professor, em torno de 20 inscritos. Daí depende, a Pró-Reitoria, eles fazem, com os inscritos, eles têm um rateio ali, né?
desses auxílios para as unidades, né? Então, no caso, assim, eu acho que todas as últimas, o PAIC, né, SD que nós fizemos, todos os alunos conseguiram. Então, Então, tem sido meio comum conseguir. foi, das últimas vezes aconteceu. Eu lembro que 2021, mas teve uma fase que difícil, que não tinha, assim, às vezes eram 25, 30, e daí eram 18 auxílios, sabe, 20 auxílios, já aconteceu. E mas o aluno pode continuar sem bolsa, né? Pode continuar sem bolsa. Bom, agora a gente vai para o item 1.2, gestão do programa PPGAL. A gente começa com o pedido do aluno Flávio Valério para manutenção da tese em acervo reservado, pelo período de 24 meses, e o parecer foi favorável pelo professor Luiz Guilherme. Só um esclarecimento a respeito desse assunto, eu até conversei com o professor de economia, ele falou que na economia eles não consideram tese como, assim, um problema como na administração as revistas consideram. Então, assim, se está o texto em inglês no Teses USP, eles podem vasculhar ali com essas ferramentas de buscar plágio, coisa do tipo, e parece que nas revistas na área de economia isso não acontece. Acho que foi o Daniel que comentou isso comigo, que eles entendem que tese não concorre com artigo. E acho que isso não é o que as revistas na área de administração estão entendendo. Quando você faz essa solicitação? No momento do depósito da dissertação? Isso, professor. A gente sempre orienta os alunos também, né, sobre isso. Tem a mensagem. Acho que alguém levantou a mão. Acho que a professora Janaína. Sou eu discordo. As revistas da administração, a imensa maioria considera teses como publicação cinza. Uma ou outra é que acontece esse problema, né? E aí a gente teve um problema com um aluno, que foi o Flávio, não esse, o outro, e aí por isso acho que eles estão querendo se precaver, mas não é comum na nossa área também, não. As revistas, elas inclusive aceitam congressos, já publicados, então não é uma prática comum, não, porque se for assim, todos os alunos vão acabar pedindo para reter, não é o caso, né? Tese a tese, publicação a publicação. Sou favorável, já que o aluno está com esse receio, mas não é uma prática recorrente das revistas da ADM, não. Eu não sei até que ponto que lá na COPGR tem aparecido outros também, por isso que eu estou com essa... Sim. Eu não vi nada da economia, estou tentando recordar agora de que área que foi da última reunião, mas eles não aprovaram lá. A do Flávio foi a única que aprovaram lá na COPGR, porque tem que fazer antes. Se fizer depois, que no caso desse aluno que pediu, que foi o caso do Flávio, ele, na hora de publicar, a revista falou isso. Aí ele pediu para retirar depois. Já estava publicado. Já estava publicado no Teses USP. E apareceu mais alguns casos no COPGR e eles não aceitaram. Depois que é publicado no Teses USP, aí não tem mais como tirar. Eles entenderam que aí o caça-plágio já pegou e não vai adiantar. Então, Então, digamos assim, tem um período ideal para se fazer essa solicitação. Antes da defesa. No momento do depósito. No momento do depósito, junto com o depósito. Então, junto com o depósito. Isso. É isso, professor. Senão não vai ser aceito mais. Não tem problema depois dos 24 meses? Então, precisa ver como é que é a política da revista. Como que ela entende isso. Ele pode pedir por mais 24. Pela resolução, depois dos 24 meses, se ainda tiver necessidade, ele pode pedir por mais 24 ainda. Retenção daí, não sei se... Mas vejam como isso não faz sentido nenhum, porque depois ele vai ter que disponibilizar no site Teses. Aí a revista vai poder cobrar os direitos autorais. Então, assim, é uma coisa que eu entendo a preocupação dos alunos, mas não resolve. Né, só posterga, e aí depois talvez eles correm-se o risco até de ter retratação de artigo, né, despublicação, porque vê que já está publicado em outro lugar, né. É muito complicado isso daí, é bem complexo mesmo, eu entendo a preocupação do aluno, mas eu acho que também não resolve, não. Tem que escolher claramente uma revista que diz lá na política editorial que permite que os artigos estejam publicados em repositórios de tese ou congressos, aí eu acho que o aluno fica mais protegido, né. Questão. Mas sou favorável. E o prazo máximo é 40 do mês, então, no caso, né? 24, pode ser mais prorrogado 24. por mais 24.
Podemos caminhar para a votação? Bom, a gente pode fazer em bloco aqui, né? O próximo é o recredenciamento da disciplina RAD 5064, Mindfulness, Liderança, Sustentabilidade, sobre a responsabilidade da professora Adriana Caldana e do professor Marcelo Marcos, IVA, em formato não presencial. O parecer favorável emitido pela professora Gessiane, aprovado na CCP. Algum comentário, alguma dúvida? Então, esse item 2 é o recredenciamento e o item 3 é o oferecimento da disciplina, que ficou para o período de 11/9 a 13/11, às quartas-feiras, das 8 às 13, no formato não presencial. Alguma dúvida, pessoal? A gente pode caminhar para a votação? Pode ir. Então, é o seguinte, o primeiro é um ad referendo, não? Ah, não, os três são... Não, os três. Não, nenhum. Ah, então tá. Então, a gente pode fazer a votação dos três juntos. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Então, os 3 itens estão aprovados. Agora, o item 1.3 do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade é o requerimento de uma aluna, Carla Milena Fernandes, do curso de doutorado. Peraí, está escrito do PPGAL, não é, né? Está escrito errado aqui. Ah, perdão, professora. Já vou. Da professora Adriana Procópio. Esse é um caso que a aluna mora no Rio Grande do Sul e ela está sem condições, né? Essa excepcionalidade. Essa não tem como falar nada, né? Que realmente está numa situação bem complicada. Né? Podemos caminhar para a votação? Os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Agora, o item 1.4 é o Programa de Pós-Graduação em Economia. O primeiro item é o requerimento de trancamento da matrícula do aluno Caio Vitor Fernandes, do curso de mestrado, orientado pelo professor Reinaldo Fernandes, por 270 dias, aprovado a partir de 3 de junho. E o segundo é o desligamento do aluno Wallace Maciel, do curso de doutorado, orientado pelo professor Daniel Domingues, a pedido do próprio aluno. Também aprovado no 4/6. Quer fazer algum comentário, professor? Sim. Nada assim, fora do... desligamento é sempre um problema, né? Mas, Algum comentário? Podemos caminhar para a votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, item 1.4, 1 e o 2, aprovado. Outro item agora para aprovação do PPGAL é o referendamento do aceite da senhora Gianluca Fred, para participar do programa de intercâmbio firmado entre a USP e a Universidade de Milano, Estúdio de Milano, na Itália, no programa de administração das organizações. Foi aprovado o ad referendo pela CCP e pela CPG, e sendo emitida a carta de aceite pelo professor João Passador. Algum comentário? Então, podemos caminhar para a votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. E aí, um outro item parecido, né? Que é o do PPGCC, que é o referendamento do senhor Mohamed Daniel Kellen, para participar do programa também de intercâmbio da USP com a Universidade de Unimore, da Itália, no programa de Controladoria e Contabilidade, aprovada, a de referendo dia 11/6, e a carta de aceite indicada pelo professor Marcelo Botelho, e a de referendo também já pela CPG no dia 12/6. Algum questionamento? Então, podemos caminhar para a votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. E agora a carga horária
calendário do PPGE do próximo trimestre, né? Foi aprovado pela CCP e pelo CREC, no dia 4 e no dia 5, respectivamente, e também no dia 6, também para acelerar, né? Fizemos todas as de referência. Alguma coisa para comentar, professor? Não, procedimento de prática. Nenhum comentário? Não podemos caminhar para a votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Por unanimidade. Bom, aqui o item 1.8 são itens para aprovação em bloco também, sugestão de comissões julgadoras. Lembrando que essas comissões já são avaliadas, né, pelo Serviço de Pós e pela CCP. Então, tem a do aluno Marcelo Rodrigo Silva, orientado do professor Alexandre Leonetti, aprovada pela CCP e a de referenda pela CPG. Tá, vou reproduzir. E depois o aluno Flávio Valério, orientado pelo professor Marcos Fava, aprovado pela CCP e a de referenda pela CPG. Da aluna Angélica Ferreira Capelaro, orientadora professora Janaína, aprovada pela CCP e a de referenda pela CPG. E, foi muito rápido? Não, tô. A aluna Carla Milena, orientada da professora Adriana Maria Procópio, também aprovada pela CCP e CPG. Você teve só uma alteração de suplente por titular, tá, professor? Foi aprovada pela CCP e AD pela CPG, tá? Tá. Professora Janaína levantou a mão? Não. Acho que não. Alguém levantou a mão? Eu escrevi que vão me abster, da terceira. Ah, tá. E o quinto, que é o Lucas Tanon Simão, orientado do professor Daniel Rodrigues. Podemos fazer em bloco? Então, essa última, professora, foi a de referendo da CCP, então ela vai ser aprovada pela CPG. Ah, tá. Então, até o item 4 é a de referendo. E o último, só que a gente está aprovando aqui, começo a fim. Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Bom, então, aprovado o item 1.8, do 1 ao 4, ó, de referendo, e o item 5. Agora a gente já vai para o item 1.9, que é os itens para aprovação em bloco também, de atas de defesa. Todos foram aprovados por unanimidade? Todos, professor. Então, aqui a gente tem do Richard Chiesi, orientado pelo professor Ricardo Luiz Menezes, da Letícia Franco, orientada pelo professor Marcos Fava, do Juan Cursino Tomé, orientado pelo professor Sérgio Sakurai, do Luciano Moncuso Salomão, orientado pelo professor Márcio Poletti, Laurini, e do Lucas Vidal Passos, orientado pelo professor Bruno César Lito. Certo? Algum comentário? Podemos caminhar para a votação? Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Agora o item 1.10 é aquela prorrogação de prazo, né? Da Covid, que é da COPGR 8082. O requerimento foi solicitado pelo Diego André Matiuso. Ele é orientado pelo professor Ricardo Luiz Menezes. Foi aprovado na CCP. E agora aqui para a gente. Fez a justificativa. Quer fazer algum comentário? No caso do Diego, a gente fez o projeto, e aí, como é um projeto que é diferente do departamento de terceiros, outros, acabou atrasando, né, em função de dificuldade de reuniões, atrasou o cronograma, enfim.
a gente acabou tocando da mesma maneira, ciente de que deveria pedir aí um prazo adicional. Vamos caminhar para a votação? Mas aí a gente pediu metade, a gente não pediu não, porque a gente quer terminar esse ano. Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Ah, esqueci de falar, né? Teve uma abstenção da professora Janaína aqui, você lembrou? Ela falou que ela Do colocou item 3, no né? chat, né? É, do item 3. Agora a gente vai para o item 1.10. Oh, não, peraí. Não, falta suplementar já, né? Isso, professor. Que é a homologação da ata de defesa do aluno Juliano Moraes Gali, orientado pelo professor Fernando Antônio Barros. Foi hoje de manhã essa, por isso que não estava na... Vou desaprovar. Vamos caminhar para a votação. Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. A gente tem a ata, também aqui no expediente, do dia 18/4 e do dia 16/5. A nossa ata é aquela resumida, né? Que daí tem acesso ao vídeo. Pensando em ver quem estava presente, né? Ou ausente para se abster. Teve alguém que estava ausente aí no dia 18/4? Ricardo, você estava? Tá bom. Última reunião? Na penúltima. Penúltima. Ele estava presente. Estava. Tá, tô com Estão todos presentes. Acho que foi participação online. Acho que você também foi online, né? Deixa eu Qual ver. que é a data mesmo? Essa o senhor não 18/4. participou, professor Sakura. Foi o professor Fernando, ó, né? O senhor justificou. Tá. Daí depois eu coloco abstenção, então, né? Isso. A professora Marina estava presente, o João e o Juan ainda não. O professor Janaína estava presente também. O professor Ricardo também. Tá. Depois eu registro. Podemos caminhar para a votação? Vou abrir a próxima aqui só, professora, de maio. Mas 18/4 estava assim. tava. Essa aqui é de maio. Essa é a de maio. Então, Então, professora Janaína, professora Marina, o Ricardo também professor estava. Ricardo também estava, Sérgio professor Sakurai. Sakurai, o Juan e o João Lucas. Todos aqui. Estavam todo mundo. Bom, então, para votação, os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Então, a gente está votando as duas atas, tá? Do dia 18, tudo bem? E do dia 16 de maio. Aí é no dia 18 que tem que ter abstenção do João Lucas, Do Juan do João que também, vocês não estavam. e do professor Na verdade, Sakurai. a gente não era. Ainda não não era era representante. Isso. E o professor Sakurai, que tinha justificado também. Bom, comunicados da presidência, 32 minutos. Vamos bem. O primeiro é a questão do orçamento que eu tinha apresentado aqui na última reunião. Eu fiz, eu e o Thiago, a gente não tinha entendido que era para usar o recurso esse ano ainda. Então, a gente pensou no que seria o investimento daquelas metas ao longo dos anos, né? Mas, na verdade, a gente precisava fazer só para esse ano. Então, hoje eu vou ter uma reunião à tarde. Então, algumas coisas a gente sabe que não vai dar tempo esse ano. Por exemplo, o vídeo dos 3 programas para fazer esse ano ainda. Eu acho que vai ficar um pouco apertado, né? A gente tem que ser uma coisa para começar a pensar antes. E tinha algumas questões de processo que a gente entendeu que a gente pode trabalhar também sem. Então, eu vou ter que refazer o orçamento e aí depois, na próxima reunião, a gente aprova. Mas eu vou ter que mandar sexta-feira agora, então vai ser a de referendo mesmo. Mas, na verdade, só vai diminuir tudo. Ou zerar algumas coisas. E, enfim, a gente vai ter que refazer pensando no que dá tempo de fazer esse ano também. Então, item 1 é isso. O item 2 é o resultado final do edital do print. Saiu no dia seguinte da nossa reunião, da última reunião do SALPA-GR, foi a professora Cláudia Passador, que foi contemplada, para participar do evento da reunião anual do Academy. A gente viu que era em Chicago, né? Isso, Chicago. Aqui, em Chicago. Isso.
E o próximo item é a resolução da COPGR. Professora Janaína. Isso eu queria só aproveitar que você acabou de falar aí da Cláudia, fazer um alerta aqui para todo mundo, gente. Todo mundo tem que ficar com aquele EGOV em dia, que a Cláudia quase ficou sem o recurso, porque eles não conseguiam lá em São Paulo fazer o cadastro do pagamento, porque o endereço dela do EGOV não estava batendo com um cadastro, não sei de onde. Então, só para a gente depois, todo mundo, né? Acho que tinha que avisar todos os docentes da USP para entrar lá, porque depois a gente precisa disso lá para fazer recredenciamento, né? E, aliás, aquela prova de vida e tudo mais, e agora também para pagar, eles estavam conferindo endereços e informações lá do EGOV. E aí estava passando o prazo, mas deu para fazer. Ela recebeu tudo certinho. O endereço da casa mesmo? A casa aí é da USP, e da FEA. Parece que era o endereço da FEA que ela cadastrou lá, o endereço de trabalho dela, que não estava batendo com o endereço que eles têm cadastrados. Entendi. Então, era bom, quem for pedir verba, né, olhar esses endereços certinho. Isso. Obrigada. E aí, o item 3 é a resolução do COPGR 8643, de 23 de maio, que é uma situação que acho que nunca aconteceu aqui na faculdade, é quando o aluno, ele faz a entrega, me ajuda a ser isso mesmo, e aí ele vai a óbito antes da defesa. E aí, nessas situações, é possível ter o diploma simbólico em homenagem. É o post-mortem. Venha a falecer após a integralização dos créditos mínimos e depósito da dissertação em tese ou antes da defesa. Né? Antes da defesa pode também. Também é isso. Tem um procedimento que eles estabeleceram aqui. CPG, julgo mérito acadêmico, emissão de parecer. Não é algo tão trivial, né? Alguém tem que avaliar. E o COPGR, que é o órgão responsável, né, pela deliberação final. Tudo bem? Algum comentário? Meio triste, né, esse assunto? Eu só fico pensando qual vai ser a comissão de posse que vai falar, não, ele não assim, pô, no caso, né, eu corto meu dedo se alguém falar, não, ele não merece. Complicado. Entrega a defesa, né? Muito. Não, mas ele pode ser antes também. Depois eu vi que é uma sem ter entregado, mas tem uma condição. Mas foi discutido bem. Não foi um assunto amplamente discutido no COPGR, porque acho que é uma coisa tão pouco. Que a gente não pensa muito nisso, né? Acho que o que apresentaram foi aceito. Bom, o item 4 é só uma alteração que o mandato do presidente e do vice-presidente da CPG ia terminar dia 24/8. E aí, parece que a gente tem que casar com o da diretoria, do diretor. Então, foi para 22. Então, mudou 2 dias. Inclusive, a nossa reunião é dia 22, a próxima, né? Vai ser algo. Mas tudo bem também. Também está dentro do mandato. Vai acontecer. Então, eu preciso perguntar para a Cris, né? O que acontece? Tem uma. Ela falou que, eu perguntei para ela, professora, eles devem publicar, acho que na semana que vem, uma portaria, com os prazos, tudo, sabe, sobre a nova eleição. Tem uma nova eleição. Eu estou no primeiro. Tem uma nova eleição. Eu não lembro disso. Eu estou assumindo que você queira continuar. Eu não lembro disso nas outras. Como é que foi que aconteceu isso as outras vezes. Mas até perguntei para o Thiago já tinha falado que logo a gente recebe as informações. E agora, o item 5 é a reunião da autoavaliação dos programas de pós-graduação, que vai ser amanhã, começa às 9 da manhã, então vai ter eles pediram para ter um representante da CPG e um por CCP. Aí eu mandei uma mensagem perguntando porque vocês são representantes da CPG já, né? É verdade, você não deixa de ter razão. Lógica. Eu penso igual computador, para ter um representante, mas ela falou que não, que ela queria um da CPG também, além de vocês.
Mas, enfim, então amanhã estaremos lá, né? Você vai, está confirmada, a professora Janaína está confirmada também. E o próximo item é o item 6, que foi a reunião do MVV 2029, que foi em Pirassununga. Foi bem legal. Espero que essa de amanhã também seja. Você não está sendo irônico, não. Não, foi bem legal mesmo. Foi bem legal. Superou minhas expectativas totalmente. Eu já estava achando que seria legal, porque eu recebi um comunicado de como seria dividido os grupos, né? Então, nós somos divididos em 6 salas. E aí eles foram atrás dos stakeholders, órgão de fomento, funcionários, professores, enfim, diversos alunos, a indústria tinha também, o que eles esperavam da pós-graduação. Foi bem legal. E aí eles trouxeram itens, eles dividiram, se eu não me engano, foram 10 itens por sala, acho que eram 60 itens. E aí a gente teria que ver a nota do tanto que a gente já atendia aquilo e o tanto que e o quanto aquilo era importante. Ai, não era para os objetivos, estou tentando lembrar o que tinha lá. Tinha uma coluna lá eu acho que era como se fosse objetivos mesmo da pós. Então ficou muito legal, assim, foi uma discussão que cada sala teve para ver, por exemplo, tinha questões que, em princípio, a gente, num primeiro momento, era para ver o quanto que impactava na vida de cada stakeholder. Aquela solicitação e o quanto que impactava para cada stakeholder. Então, ficou muito bacana, ficou parecido com aquela dor e ganho, assim, mais ou menos, que a gente fez na pós-graduação, para ver. Não tão parecido, mas a lógica de pensamento é parecida. Então, daí a gente viu o que a gente tem que manter, que a gente já tem, que a gente precisa batalhar para manter, o que a gente precisa melhorar muito, né? E o que a gente já está bem. Então, saiu com um diagnóstico e o pró-reitor na sala. Na minha sala, por sorte, estava o pró-reitor Adenilson, mas os outros iam passando nas salas, né? Então, tinha a questão de ex-alunos, né? E aí, o quanto que aquilo era importante para saber, enfim, aí tá lá, né? O programa é muito importante, e aí tinha todos os stakeholders. Então, saiu discussões bem interessantes, assim, essa parte de internacionalização. Na minha sala teve bastante discussão. Por sorte, a gente estava terminando um diagnóstico aqui de internacionalização e alguns pontos chocavam, né? Porque tinha a ver com internacionalização também. Por sorte, caiu nessa sala que eu estava, não caiu em todas as salas. Então, porque essas questões foram divididas por grupos. A gente acho que estava uns 10, mais ou menos, por sala. Uma sala tipo essa, assim, sabe? Que eles organizaram em forma de U. Então, foi bem produtivo, sim. E aí, eles vão mandar para a gente o resultado disso. E foi bacana porque, assim, a gente tinha pessoas de alimentos, por exemplo, passava o ponto de vista deles. Tinha de odontologia, saúde de forma geral, tinha vários, e enfermagem, também estava lá nessa mesma sala. De administração, na minha sala, acho que não tinha ninguém. E tinha uns outros também da USP Leste, assim, que eu não lembro agora. Acho que... Mas, enfim, foi bem interessante, assim, as discussões foram bem bacanas. Acho que foi um evento bem feliz, assim, que eles montaram. Pelo menos o da pós-graduação, né? Eu só participei no da pós-graduação. E aí, acho que vai ter uma rodada ali. E, assim, muito do que aparecia... e tinha também uma coluna que a gente tinha que falar sobre os ganhos que teriam com isso, né? O impacto que isso daria. E, no fim, tinha outra dinâmica para a gente ver o que se eu melhoro aqui, eu também melhoro em outros aspectos, sabe? Também essa foi mais rápida, né? A primeira foi bem demorada, foi até difícil da gente correr porque tinha um prazo para terminar, mas foi bacana porque a gente viu uma coisa que a gente vê no diagnóstico da árvore, que quando você melhora uma coisa aqui desse lado, você automaticamente melhora outras coisas que a gente às vezes não está esperando, né? E aí teve uma reflexão rápida aí com relação a isso, mas tudo pontuação, a gente ia dando pontuação mesmo, por meio de fazer a moda. Então, assim, se a gente estava em 10, 7 pessoas falaram 4 e 3 falaram 5, aí ele faz 7 a nota, ele não fez média, não. E daí eles pediam para... E alguns a gente botava interrogação para andar e depois voltava para discutir de novo.
E é interessante que daí a gente mudava totalmente a nota depois que eu voltava, porque ele tinha passado por outros assuntos, aí voltava um pouco mais maduro para discutir aquilo. Então foi um evento bem produtivo, foi bem legal. A gente saiu com uma sensação, assim, de ter trabalhado com questões estratégicas da universidade. E parece que isso foi montado pelo professor João Maurício, da FED São Paulo. Foi bem interessante. Então, espero que amanhã... Mas amanhã não tem nenhuma dinâmica, eu já olhei lá nos documentos, lá do... Não vai ser nesse sentido, não. Mas aí, na hora da discussão dos holders, o grupo pensava levando em consideração a expectativa do stakeholder. Então, essa foi uma discussão importante, porque quando a gente levava em discussão só o stakeholder, porque às vezes quem falou foi um funcionário, mas ele falou pensando no aluno. E aí, a gente não podia pensar que aquilo só ia fazer diferença para o funcionário. Então, a gente chegou à conclusão que a gente tinha que pensar em termos gerais mesmo, uma visão mais holística, o tipo de ganho que aquilo ia trazer, mas não só para aqueles... A gente pensava por stakeholder, mas no final a gente fazia um comentário geral de que tipo de ganho que aquilo traria para a universidade como um todo, né? Pensando no sistema, inclusive da sociedade, né? Pensando quem está do lado de fora também. Mas essas pessoas não estavam lá. Não, eles passaram, provavelmente eles responderam. Pelo jeito, tem um pós-doc que está fazendo um trabalho de competências. E aí eles foram em cima das competências da pró-reitoria de pós-graduação, que ela precisaria desenvolver, e aí sobre o olhar de diversos stakeholders. Ah, pós-doc da Caroline Kruger. Não sei de quem é, mas eu sei porque... Desenvolvendo competências, aí assim, não sei se é esse, né? Mas ela é daqui? Eu acho que é de São Paulo. Ah, de São Paulo. Porque, na verdade, ele soltou isso uma hora. Ele falou, a gente não vai discutir o instrumento, porque isso aqui foi do trabalho de pós-doc, né? Comentou alguma coisa assim. Mas eu não sei de quem é, não. Pode ser que sim. Mas Fiquei bem curiosa para ver, viu? Bem de legal. competências também, ela está estendendo para a USP como um todo. Então, eu pensei que Pode ser que seja. Ficou bem legal o trabalho. Assim, bem interessante. Se for, eu até quero ver. Sim. Ficou bem interessante. Bom, então esse é o item 6. E o item 7 foi um e-mail que nós recebemos, que foi repassado para os coordenadores, para trazer a lista dos empregadores dos alunos de pós-graduação. Isso é daqui. Você viu aí, Thiago? Acabamos de receber um e-mail aqui postergando para o dia 28. Ah, não vi, professor. Acabamos de receber. Tá. Ah, que bom. A Fátima estava lá também, que é do Egida. Então, quando saiu a discussão dessa parte de rastrear aí os ex-alunos, ela estava na sala também. Bom, é isso, pessoal. Então, Professora, teve aquela mensagem do professor Amaury ontem, mas não sei se você conversou com ele sobre aquele ponto. Melhor depois esperar alguma coisa. Vai vir alguma coisa na próxima COPGR, que é semana que vem, sobre algumas mudanças aí que eles estão buscando fazer no mestrado e no doutorado, mas eu ainda acho que eles vão discutir com a CAPES. Então acho que semana que vem eu trago novidades na próxima a respeito disso, mas mudanças bem importantes, assim, de como que vai ser o período de mestrado, vai ser mais proposta ficar mais em um estilo Europa, fazer um mestrado diferente mesmo. E aí o aluno já vai para um doutorado direto, nesse mestrado mais rápido, mas isso é uma coisa que está sendo trabalhada muito antes. Eu acho que já deve ter uns 4 anos, pelo menos. Acho que quando o professor Carlotti foi para reitor, ele já falava sobre isso, né? É uma história que eles estão estudando bastante para mudar um pouco a forma, aquela história do tempo de ingresso, né? Do tempo de o aluno, ele sai do doutorado aqui mais velho do que ele sairia na Europa, por exemplo. Eles têm um esquema de mestrado mais rápido lá. Quase... Parece muito nosso. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Assim, pelo que a gente entende. Um último ano de bacharel. Não, eu vejo pelos alunos que a gente recebe aqui, esse ano mesmo foram 2 alunos para mim. O ano passado também, eles acharam a disciplina eles acharam pesada. Eu vi assim, parecia o último ano de bacharel. Mas é isso mesmo, né? Estava na faculdade de engenharia. Só estava basicamente
a master thesis deles é o nosso TCC, assim, mais ou menos. É. E eles não têm TCC, um outro TCC antes, é só esse. E ainda chama thesis. Master thesis, né? Não, mas chama de dissertation, thesis. Não, mas acho que é esse nome mesmo que eles falam, né? É isso, pessoal, da minha parte. Palavra aos membros. Posso fazer 2 pedidos? O primeiro é, no site da comissão de pós-graduação, além do nosso nome como pertencente, pode colocar nosso e-mail do lado, para o aluno entrar em contato? Acho que pode, Juan. Porque eu acho interessante, né? Porque assim é a possibilidade de mandar e-mail para a gente, questionar alguma coisa e tal, né? De ajuda. Legal. Colocar o e-mail, né? Ao lado do meu nome, meu e-mail da USP. Se vocês autorizarem, tudo bem, né? Porque o nosso ele pega no site, né? É o de colocar o nosso e-mail do lado, eu agradeço. Faço sim, E o segundo ponto que eu queria pedir a atenção é o seguinte: a Biblioteca Central, que foi recentemente reformada, eles têm uma sala de computadores. Só que os alunos de pós-graduação não têm acesso. Você não pode usar os computadores lá. Eu não sei se a gente pode fazer pela comissão uma consulta, se existe a possibilidade no futuro, se tem alguma coisa em mente de que os alunos de pós-graduação podem usar os computadores que estão disponíveis lá. Mas quem é externo pode usar hoje? Você sabe? Então, eu perguntei, né, na verdade, eu cheguei lá, perguntei, falei que no USP não permite o uso, só pessoa de graduação. Mas não tem nenhuma outra sala? Não. Antigamente ele tinha uma num cantinho na hora que você entrava. A sala está hoje disponível com os computadores, com copiador, scanner, eles só servem para os alunos de graduação. Pós-graduação não tem acesso. Aqui na biblioteca, Juan. A biblioteca... Isso, essa biblioteca ali que foi formada. Tá. Gostaria de saber se é possível, a gente manda uma carta. Não sei se Eu tem posso alguma fazer política. um contato prévio Sim, para verificar, mas daí depois a gente... A gente pode ver se tem alguma contato. política lá, que de repente algo que a gente não participou no passado, né? Mas que talvez tenha algum sentido, né? Que a gente... porque eu lembro que antigamente essa sala, até quem não era aluno poderia usar. E na biblioteca lá agora é só pessoas de graduação. Tanto que tem uma pessoa que me procurou para fazer pós-doc, e eu falei para ele, vai na biblioteca que você consegue acessar as bases. Então, acho que eu falei, dei uma orientação equivocada para ele. Mas eu vou pesquisar. Busco a informação, depois a gente Então, agradeço muito esses 2 pontos. Obrigado. Imagina. Obrigada. Acho que a professora Janaína levantou a mão. Eu nem ia falar nada não, mas Silvia, já que você falou aquele último item, eu acho importante comentar uma coisa aqui. Semana passada a gente fez as reuniões lá da CAPES, dos cursos novos, não posso comentar resultado, mas assim, todos os cursos muito no padrão, tem nada diferente. Eu acho, não sei, eu acho muito difícil a CAPES aceitar essa mudança muito drástica. Até agora, agradeço até a Marina que vai participar do parecer, eles consideram a MBA lá equivalente ao nosso mestrado e é completamente diferente. Então, eu acho muito difícil isso, pelo menos, talvez não agora. Os cursos novos que foram aprovados, eles vão começar no padrão tradicional mesmo, não tem nenhuma grande mudança, e assim, todos os critérios muito rigorosamente analisados, de prazo, de conteúdo, de disciplina. Então, não sei não, pelo menos para o curto prazo, eu acho que isso não vai ser muito a realidade nossa, não. Eu imagino que não, para curto prazo, não. Muito diferente, teria que mudar, assim, a estrutura inteira do país para aceitar a USP, sabe? A USP tem força, mas não sei se tanta. Eles estão trabalhando com isso nos bastidores há anos, né? Então, eu vou descobrir isso na próxima reunião, para ver o caminho que está. Mas na reunião da COPGR, eu acho que eles só vão apresentar. Tá? Num outro momento, acho importante fazer talvez alguns comentários também sobre o que eu percebo dessas reuniões, porque a gente aprende muito, né, sobre os critérios e sobre como eles avaliam, e eu penso até em algumas mudanças para fazer no PPGAL, a partir da análise aí desses novos cursos, sabe? É um contato muito bom lá com os coordenadores da área 27, né, os 3, e compreensão mesmo de como funciona o processo. Mas não posso falar em reunião gravada, essas coisas aí. Aí depois a gente conversa, eu os outros coordenadores, a gente pode bater um papo. Quem sabe nessas longas horas de viagem amanhã, né? Queria também
Mas vamos. Horas. Só isso. Obrigada. Mais alguém? Então, encerramos a nossa reunião. Obrigada pela presença de todos.